Boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais um Cachaçinha com Alho. Hoje, 21 de janeiro de 2020, com a camisa do Clube do Remo de Belém do Pará. Esse Brasil possui uma região norte, né? E é em homenagem hoje, para lembrar a gente disso, né? Porque senão a gente fica muito fechado no nosso grenalismo aqui, né? E esquece que existe um país enorme, um continente, a América toda, que é o nosso continente. Nós somos americanos, né? Nos roubaram até o nome. Insisto nessa tese, né? Então, em homenagem à região norte, hoje é porque é o clube que eu consegui. Poderia ser do Paysandu, que é o rival do Tunaluz, mas eu consegui a camisa do glorioso Clube do Remo, nascido em 1905. Em Belém do Pará, que já foi considerada, Belém do Pará já foi considerada a Paris das Américas, né? Ou da América. Hoje é o pessoal entrando, olhando a nossa live, participando, são todos convidados. Nós vamos começar hoje falando sobre a notícia de hoje, né? Que é uma denúncia do Ministério Público Federal de Brasília contra o jornalista Glenn Greenwald. Vou ter que melhorar no meu inglês aqui, mas direito eu estudei um pouco e me atrevo. O Glenn, vamos chamar de Glenn, né, do The Intercept, recebeu um material altamente comprometedor da justiça brasileira representada pela famosa República de Curitiba, chefiada pelo Moro, e isso está provado e comprovado, né? Pois bem, boa noite, David. Ele publicou isso em parceria com grandes veículos de comunicação do Brasil e todos sabem que o Moro participou ativamente das investigações e do julgamento e que ajudou a acusação. Bueno, se o juiz e a acusação estão juntos, a possibilidade da defesa é zero, né? Obviamente. Pois bem, hoje o Glenn entrou com habeas corpus, dizendo, não posso ser constrangido a apresentar minha fonte, porque isso é direito constitucional. A República Federativa do Brasil garante ao jornalista o sigilo da fonte. Pois bem, contrariando tudo isso, promotor de justiça, promotor federal, apresentou a denúncia contra a decisão do STF, do ministro Gilmar Mendes, e fez a denúncia sem investigação, sem qualquer investigação a respeito do Glenn. E o diálogo que ele apresenta na peça, na denúncia, ele apenas mostra que o Glenn disse, se for o Glenn, recebeu o material e disse, apague, porque eu quero te proteger. Em resumo é isso. Ou seja, nada mais constitucional e adequado dentro da lei. Mas nós temos uma denúncia contra um jornalista reconhecido no mundo inteiro porque ele publicou verdades no Brasil. Este é o país esse é o estágio que nós chegamos. Mas nós já estamos num estágio pior. Nós estamos num estágio que pessoas com, vamos dizer assim, na condição de ministro, o secretário especial de Cultura é um ministro do Estado, ele se equivale a um ministro do Estado. Ele fez apologia violenta, intensa ao nazismo. E chegamos ao ponto no Brasil de ter que, né, Volney Josti, um abraço, boa noite, de ter que dizer para as pessoas, olha, o nazismo não é uma coisa boa. É um absurdo, né, Dr. Manirzene? E aí, que pese toda a teoria jurídica, todos os filmes, né? Eu tenho uma lista aqui de mais de 10 filmes que denunciam as tragédias a tragédia que foi o Holocausto, a tragédia que foi o nazismo, a tragédia que foi o fascismo no mundo, no mundo todo. Aliás, se não fosse a luta, se não fosse a união das repúblicas socialistas soviéticas, o nazismo teria triunfado, né? Ou seja, como é que e aí vale 1000 perguntas, como se é nazista no Brasil, num país multirracial, multiétnico, multicultural como é o Brasil. É de ver quem ia morrer.
Quem será a parte indesejada, né, nesse processo? E aí a gente vê muito pobre se iludindo, né, achando que serão o povo eleito, né? O povo eleito não será nós, né? Mas, historicamente, meu companheiro Matheus, nós tivemos, e não é segredo para ninguém, inclusive, um filme que eu ia citar hoje para o pessoal assistir, Ben-Hur, a elite judaica apoiou o massacre a judeus. Né? Massacre a judeus não, mas uma parte da elite judaica foi protegida. Enquanto o processo era fascista no Brasil, a elite judaica brasileira também ficou quieta. Agora, quando se revelou nazista, que daí tem o preconceito e a violência racista e antissemita, aí eles se movimentaram. Mas o problema do Brasil não é definitivamente os judeus, tá, gente? Os judeus foram um povo que sofreu na mão do nazismo, que deveria integralmente apoiar a luta pela democracia, na minha modesta opinião. Um povo que passou por tudo que passou historicamente, não deveria flertar com ondas fascistas, como a gente viu, infelizmente, na eleição do Bolsonaro. Tem outra notícia impactante na semana. Então, além da notícia do Glenn, que agora Gilmar Mendes já se manifestou, Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal, já se manifestou, a imprensa parece que está cobrindo de forma adequada, que é um absurdo. Essa denúncia não deverá durar muito, mas ela cumpre um papel de fazer política para esse grupo fascista ou nazista ou antidemocrático que nós temos no governo. E aí eu só quero dialogar com os Leandro Carnais da vida, né? Há pouco tempo nós estávamos discutindo se dava para chamar o governo do Bolsonaro de fascista ou não. Há pouco tempo. E essa semana nós estamos discutindo se dá para chamar de nazista ou não. Será que a gente estava certo quando estava chamando de fascista? E eles deram mais um passo e foram para o nazismo? Ou eles sempre tiveram esses grupos dentro deles e esse caráter autoritário que combina ações fascistas e até nazistas? E até onde nós vamos tolerar isso e fazer de conta que estamos vivendo uma democracia plena porque tem o STF? Nós temos violências contra a democracia todo dia surgindo no Brasil há pelo menos 3 anos. E nós precisamos que a população se manifeste contrária a isso nas suas garantias individuais, nas suas garantias democráticas, que estão lá na Constituição de 88. Outra notícia impactante, gente, é a notícia de que o Bolsonaro e seu grupo, né? Esse grupo de 15% da população que acompanha ele em qualquer coisa, inclusive no nazismo, se for, vai tudo e não tem problema nenhum, né? Esse grupo passaram anos dizendo que havia corrupção no BNDES, que o PT financiava ditaduras no mundo inteiro com o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco para fomento da economia brasileira, para desenvolvimento, com taxas menores, para que a gente possa desenvolver a nossa sociedade, ainda dentro do capitalismo, abençoadinhos. Pois bem, eles pagaram 48 milhões por uma auditoria para ver aonde o PT a administração petista teria errado. 48 milhões de reais, doutor Mané. Sabe qual é a conclusão? Em 8 páginas, em míseras 8 páginas, é de que não houve nenhum desvio no BNDES nas gestões petistas. E eu arrisco dizer que isso não é verdade. Porque em todo galpão tem rato. Então é óbvio, se os bancos privados, as cooperativas de crédito, seja elas qual for, todas têm as suas próprias auditorias e encontram erros, por que não se encontraria um erro numa gestão petista de 10, 12 anos? E por que se paga 48 milhões de reais quando se a resposta que se queria era outra? Pensem. Será que não é porque, de repente, aquilo que era suspeito pegava amigos do governo atual? Será que não?
Eu sou petista, sou de esquerda, defendo o BNDES, não acho que houve grandes investimentos equivocados no BNDES, nada disso. Mas eu não sou bobo para achar que em 12 anos não tem nenhum erro no BNDES ou nada que pudesse ser. Oh, o Lula visitou um apartamento e virou réu e condenado e preso. Quando se quer, se transforma uma agulha num palheiro numa grande coisa. Desta vez não quiseram. Será que apareceu o velho da van nesse negócio? Ou outras coisas? Né? Ou outros amigos do rei? Não é possível. Eu me nego a acreditar que não tenha nenhum erro no BNDES. E que essas pessoas passaram anos dizendo que o PT financiava ditaduras em Cuba, o Porto de Mariel. O Porto de Mariel foi pedido pelas empresas brasileiras para gerar emprego aqui no Brasil, gente. O país que mais foi dinheiro do BNDES foi para os Estados Unidos para gerar dividendos aqui dentro. Tem que ter inteligência, tem que perceber as coisas a fundo para não chegar nesse momento imbecilizado que nós estamos hoje, ter que estar discutindo se nazismo é coisa boa ou é ruim. E ter que estar discutindo as diferenças entre fascismo e nazismo. Que chega a ser ridículo a gente estar discutindo isso. Alguém escreveu um texto, inclusive um companheiro que eu prezo muito, dizendo que é imbecil quem diz que não tem diferença entre fascismo e nazismo. Pois olha, na verdade nós não deveríamos nem estar discutindo isso. Regimes autoritários de extrema direita nós não deveríamos estar debatendo porque eles já comprovadamente fizeram mal à população do mundo. Do mundo. Comprovadamente. Não deveríamos estar debatendo isso. Mas infelizmente a gente tem que pedir para as pessoas para assistirem Lista de Schindler de novo. Né? A Onda, um filme agora que fala sobre o fascismo. Né? Sei lá, A Vida é Bela, o melhor filme que eu já vi na minha vida, eu acho, A Vida é Bela. Tem que assistir de novo para ver a barbárie que é aquilo ali. E tu tem um ministro de Estado que se presta, é um bom ator, se presta a criar um cenário e a repetir um discurso nazista. Criar todo um cenário, uma forma, uma estética, né? E apresentar a sua... Aonde nós vamos parar? Né? Como que a gente tolera essas coisas? Num país multirracial, multicultural, multiétnico, né? Como é o nosso, um lindo país, nós vamos passar a perseguir as pessoas pela sua origem étnica, pela sua raiz social, a gente sempre perseguiu, infelizmente. Né? Mas pelo menos é um discurso, né? Democrático, não, todos são iguais perante a lei, só que a lei é mais igual para uns e menos igual para outros. Né? Essas coisas que nós não estamos... é um retrocesso muito grande. Nós deveríamos estar discutindo quais as políticas públicas vão fazer desse país um país melhor. E não o inverso, estar discutindo se nazismo, se fascismo serve para o Brasil ou não, ou se pode ou não ter integrantes do governo que sejam fascistas. Eu não tenho dúvida que a postura do Moro, por exemplo, é uma postura fascista. Não tenho dúvida, tá claro, é escancarado, é um discurso de uma coisa para encobrir a outra. Isso é um discurso fascista usado pelo Mussolini com muita propriedade. O Juliano Silva perguntando da cana. Gente, eu não faço apologia ao álcool, em primeiro lugar. Né? Eu acho que é o seguinte, o álcool é a droga que mais faz mal à sociedade. Então nós temos que ter muito cuidado. A cachaçinha aqui é um símbolo nacional, de identidade nacional, né? E que a gente, bom, se for beber, beba coisa boa, orgânica, né? Sem veneno, de qualidade, né? E prestigie o seu país, que a cachaça, inclusive, é certificada. É o único país no mundo que pode produzir cachaça, é o Brasil. Os outros podem produzir rum, outras coisas, gin, mas cachaça é produto brasileiro, tá? O Cláudio Mota, ele escreveu: o problema é quando os chefes desses representantes da lei não se manifestam. Quem detém o poder nas instâncias superiores coaduna com esses absurdos. Abraço, companheiro Alisson. Um abraço, Mota. É isso, né? Acho que a gente deixou ir muito longe isso, né? Nós tivemos uma decisão judicial em Santa Catarina permitindo a panfletagem nazista, né? E aí o ministro achou no direito de representar, porque tem representação, gente. Tem gente que aplaude isso, que é o pior.
Eu não sei qual é o percentual mais, porque eu já estou perdido nessa história. Eu achava que era 15% que era fascista no Brasil, mas tem um percentual considerável que, além de fascista, é nazista. É duas violências a mais. É, meu amigo Carlos Godoy da Rosa, lá da gloriosa Fontoura Xavier. Na Resistência, lá em Fontoura Xavier. Então, a gente deixou ir muito longe. A gente começou a permitir que o direito fosse usado para violência política. É o caso do Glenn, é o caso do Lula, foram vários, é o caso da Dilma, quando a gente permitiu um impeachment sem crime. Né? Então isso tudo foi criando as condições para que as pessoas e aqueles que quiserem se apropriar do Estado para produzir maldade fizessem, e estão fazendo, fizeram hoje com o Glenn. Provavelmente essa denúncia vai cair, vai ser enterrada, mas ela está feita, o estrago político está feito, a ação política em nome do Estado brasileiro, feita por um promotor de Brasília, ela está feita, dizendo que o cara colaborou com quem roubou mensagem. E ele recebeu sem pagar nada por elas. Está provado, inclusive, o diálogo que ele apresenta. Eu gostaria que lessem, está lá no meu Facebook. Ele não diz nada disso que está escrito na denúncia. Embora o diálogo esteja transcrito na denúncia. Falta a interpretação de texto no Brasil. Acho que já salvava metade do país. Né? Bom, tem várias outras coisas que BNDES, eu já falei. Né? As dicas culturais, eu acho que eu já fui citando. Tem mais alguma coisa, Geise? Não? Nenhuma questão a mais? Myron escreveu: estamos aqui prestigiando o amigo Myron, mais uma vez. O Myron tá lá na Bahia. Tu já imaginou o cara ser nazista na Bahia, cara? Já imaginou? Tem fundamento isso? Assim, os negros, os judeus, né, são os culpados do atraso do mundo. E aí tu mora junto com a população 90% negra. Né? Os judeus não são os culpados do problema no Brasil, os negros não são culpados no Brasil, nenhuma etnia é culpada dos problemas no Brasil e no mundo. O que é culpado no problema no Brasil e no mundo é a acumulação desigual de riqueza, o acesso a bens culturais e materiais que é desigual. Não é mais nem a produção. Já teve momentos na história do mundo que a falta de produção foi motivo para que as pessoas passassem fome. Hoje não. Hoje sobra de tudo no mundo e não há equidade, não há distribuição equânime, ou não há produção igual ou igualitária. Não chega isso para todas as pessoas e muitas passam fome. Esse é o problema do mundo, né? Incluindo o Brasil. Né? E as pessoas pensam que ter esses preconceitos vai resolver o problema. E que está julgando o seu próximo vai resolver o problema. Que o problema é aquele pobre das vilas, seu vizinho, que é pobre igual ele, mas que ele enxerga o outro. Né? Que o trabalhador que está do seu lado trabalhando é o problema. Não é. O problema é um sistema que acumula demais para um lado e menos para o outro. Né? O Felipe de Brito Rodrigues está dizendo: e aqui em São Paulo tem um bairro só de judeus, o Higienópolis. Eu sinceramente eu não conheço, Felipe, mas obrigado pela colocação. Mas o nome é sugestivo, né? Tem uma ideia nazista, é uma ideia de higiene social, né? De limpar o que eles chamam de lixo social, étnico e tal, que seriam as outras, que não seria a supremacia. Não sei se tem a ver com o caso aí, sinceramente, eu desconheço. Talvez tenha uma contradição aí no nome do bairro, né? Mas é isso, a ideia nazista ela é uma ideia de limpeza. Por isso eles querem, por exemplo, limpar os mendigos da praça, tirar daí, esconde, bota em outro lugar, né? Para que a sociedade não se reconheça, né, na sua diversidade e naquilo que ela, por conta própria, produz. Né? Exatamente, ele disse. É isso, acertei então, mas foi no instinto, meu camarada. Foi no instinto. Tá bem, pessoal. Então, deixar mais algumas dicas culturais, tá? A Onda é um filme sobre o fascismo que é importante a gente ler neste momento. Zoológico de Varsóvia, sobre as barbáries do nazismo. E também as contradições dentre o povo judeu. O Levante de Varsóvia é um momento importante, eu acho que a gente tem que estudar mais, inclusive este que vos fala.
A Vida é Bela, que eu acho que é um filme sensacional, espetacular. Vamos usar da arte e, né, dessa pluralidade para combater o que eles, através da arte, estão querendo fazer. Estavam fazendo com o Roberto Alvim e vão continuar querendo fazer com a namoradinha do Brasil lá, esqueci o nome dela agora. A Regina Duarte, né? Não se engane. Ligada a tudo, a todos esses mesmos grupos, talvez com fundamentalismo ainda maior, talvez não tão inteligente quanto o Roberto Alvim, que esse é inteligente. Mas o que ele fez é uma psicose, é uma doença mental. Eu posso, por exemplo, ser fã do Brizola e usar alguns jargões dele, do Olívio Dutra e usar. Primeiro que são pessoas boas, né? Comprovadamente boas, né? Quando governar, não governar para fazer o mal. Segundo, eu não saio, por exemplo, imitando eles, né? Eu saio utilizando alguns legados. Agora, quando se coloca no papel, achar que é o Goebbels é uma pessoa tão maluca, gente, que ele matou os 6 filhos envenenados. Ele matou os seus 6 filhos envenenados e se matou. Ele e a mulher se mataram. Esse é o tipo de gente que pessoas do primeiro escalão deste país estão seguindo. E continuam lá. Porque tem um vídeo do Bolsonaro muito antes da eleição, dizendo que ele se alistaria no exército de Hitler. Tá lá no meu Facebook, palavras dele. Ele se alistaria no exército de Hitler. Deixo a pergunta aos democratas, tão democratinhas, que dizem que a gente ainda não pode dizer que está no regime fascista, nem no nada, porque as instituições ainda funcionam. Se a gente pode chamar de fascista, de nazista ou não, ou de como é que eu falei? Antidemocrático. Como é que a gente chama? E como é que a gente luta? Porque todo mundo dá receita para todo mundo. O PT deve fazer não sei o quê. Não sei o que deve fazer o quê. Mas o que a gente faz? O presidente da OAB sofreu lawfare. Né? O direito sendo usado contra ele. Fizeram uma denúncia contra ele para calar a boca dele. Não conseguiram. Né? Mas fizeram. Né? O menino pijama listrado, seu Daron lá. Baita sugestão também. Né? Então, como é que é? Ou nós vamos ficar nessa retórica de que tem pontos positivos à direita, pontos negativos à esquerda. Daqui a um pouco vão achar que o nazismo não foi uma coisa tão ruim. Foi ruim, é horrível. As ideologias de extrema-direita são horríveis. Né? E nós precisamos sim combater isso com muita... E para ser democrata nessa luta, tem que entrar nessa luta. Não adianta ficar fazendo textinho, fazendo discussãozinha se o fascismo é pior ou melhor que o nazismo. Isso é horrível, gente. Nós devíamos estar discutindo quais as políticas públicas podem atender o maior número de pessoas e tirá-las da miséria e da pobreza, seja ela material ou não, ou educacional, ou social, ou civilizatória, que pega todo mundo, inclusive, não só pobres, mas todas as pessoas. Uma boa noite, muito obrigado e até a próxima.